Xalaí de Alxamachia, povo Eldim, povo do nosso Criador e altos exércitos, honra e glória damos a Ele, Yod Revavirê. Estamos aqui para trazer mais uma palavra para o corpo do Machia. Espero que seja de proveito. Vamos falar sobre as veredas e Eldim. Veredas é um caminho estreito, é um modo de viver e agir. Em Provérbios 4, no versículo 18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veredas é a condição para Yahweh vir a seu povo, isto é, o arrependimento. Em Matitial, livro de Mateus, Matitial 3, no versículo 3, diz: porque este é o anunciado pelo profeta Ishaial, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Criador, endireitai as suas veredas. Aleluia, endireitai as suas veredas. Quer dizer, meus irmãos, é um caminho estreito, um cemitério, é uma senda, um sendeiro. É um caminho alternativo e mais certo para se chegar a algum lugar, corredor. Isso é veredas, né? Rumo que se dá a uma vida. Aleluia. Então, a jornada do Eldim, ela pode ser longa ou curta, mas seja qual for o tempo de sua peregrinação neste mundo, ele jamais deve desviar-se das veredas antigas, nas quais trilharam os heróis da fé. A vigilância deve ser constante, pois há muitas encruzilhadas no caminho cujo fim é a perdição eterna. Então, fica uma pergunta: onde estão as veredas do Eldim? Onde estão as veredas antigas? Qual o significado das veredas antigas? Por que perguntar pelas veredas antigas? Por quê? Porque as novas são enganosas. O modernismo e o mundanismo têm penetrado em toda a sociedade, levando muitos a se desviarem das veredas antigas, da simplicidade da oração, da santidade e também da fidelidade à doutrina das Escrituras. Por que perguntar pelas veredas antigas? Porque as novas estão corrompendo o puro caminho. Está lá em Ishaial 35:18, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho puro. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. E aí fica a pergunta ainda, ressoando. Né? Por que perguntar pelas veredas antigas? Muitos estão trocando as escrituras pelos ensinos de homens e doutrinas de demônios, fazendo tropeçar os que antes andavam no caminho de Yahweh. Em 1 Timóteo 4, no versículo 1 e 2 diz: ora, o Ruach afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a ruaches enganadores, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Aleluia, louvado seja Yahweh. Quais são as veredas antigas? Fica a pergunta. Então, quais são as veredas antigas? Eu quero andar pelas veredas antigas, pelas veredas do Eldim. Quais são as veredas antigas, irmão? Aquelas trilhadas pelos patriarcas, pelos profetas e apóstolos. É o caminho do altar de oração, da comunhão com Yahweh e da santificação. Um caminho percorrido por Abel, por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Moisés, por Alial, conhecido por Elias, e outros. São os caminhos aspergidos, consagrados com o sangue do Cordeiro. Muitos estão trocando a consagração através do sangue de Alxa pelos prazeres do mundo.
Então nós temos que estar atentos. As veredas antigas são essas, aquelas trilhadas pelos antigos, pelos apóstolos, pelos patriarcas. Fique atento. E aí fica outra pergunta: por que andar nas veredas antigas? Por que eu devo andar nelas? Por que eu não vou? Por que eu não posso seguir aquele homem tão lindo, tão belo, bem arrumado, com uma fala linda? Ele tem grandes cursos, ele tem grandes diplomas, certificados. Por que eu vou andar nas veredas antigas? Ele diz que tem um novo ensino que vai fazer eu prosperar. Por que andar nas veredas antigas? Porque foram santificados com o sangue do Machia. Todos os que andam nelas são justificados e perdoados de todos os pecados. A palavra está em 1 Yohana 1, versículo 7 diz, né? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yahshua, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Louvado seja Yahweh. Por que andar nas veredas antigas? Vamos responder mais. Por que andar nas veredas antigas? Porque elas têm a palavra que satisfaz. Nelas aprendemos a verdade e não as fábulas do mundo. Está lá em 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Yahweh na Emuná. Aleluia! Louvado seja Yahweh dos exércitos. Por que andar nas veredas antigas, irmãos? Vamos continuar respondendo. Por que andar nas veredas antigas? Porque tem o poder do Ruach Kadosh para santificar. Os ensinos da palavra e os altares da oração e consagração a Yahweh santificam o Yaldim e o afastam do mundanismo e do pecado. Está lá em Matitial 15, no versículo 13. Matitial 15, no versículo 13, a palavra diz assim, 15, no versículo 13 diz: Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, a palavra continua a ser feita, o questionamento. Por que andar nas veredas antigas? Os construtores de novas veredas não têm e nem dão lugar ao Ruach que santifica, ao Espírito que santifica. Não têm a alegria e nem o poder espiritual dos que têm o Ruach Kadosh. São árvores secas, só têm cascas. Em Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Ruach. Meus irmãos, é isso aí. Então, as veredas do Yaldim se faz necessária ser as veredas antigas. O Yaldim tem que estar atento. É perigoso deixar as veredas antigas das Escrituras para andar em atalhos abertos por homens enganadores. Voltando em 1 Timóteo 4, diz, né, ora, o Ruach afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a Ruach enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Aleluia, louvado seja Yahweh. O Yaldim tem que estar atento com as veredas que ele está andando. Ele tem que estar nas veredas antigas. Ele tem que andar de acordo com a palavra, de acordo com como andavam os apóstolos, com os passos de Yahshua. Louvado seja Yahweh, meus irmãos. Que Yahweh abençoe grandemente, que essa palavra possa servir de
auxílio, de reforço, de sustentação para nós estarmos cada vez mais alinhados e firmados nas veredas antigas, as veredas do Yaldim. Aquele abraço, fica na paz, que Yahweh abençoe a todos. Aleluia, louvado seja Yahweh, em nome de Yahweh.